Esse é o podcast Vida em Fluxo, do Instituto Terapêutico Inconsciente. Estou aqui, eu, Padre Ezequiel, e nós queremos conversar com vocês, junto do Edson, que é terapeuta, e da Rosângela, sobre o que significa ter uma vida em fluxo. O que significa compreender e sentir que a vida está fluindo, que ela não está travada, que nós não temos situações e pensamentos e problemas que nos impedem de viver, de perseguir os sonhos. Esse podcast Vida em Fluxo também é introdutório, porque nós queremos, de agora em diante, trazer aqui para vocês um conteúdo que ajude, de fato, a você a compreender mais a vida. Eu tenho certeza que você que vai seguir esse canal do YouTube, você que vai acompanhar esses momentos, terá uma informação segura de como o ser humano é, de como nós funcionamos, do que é preciso fazer para que a vida esteja bem. Por isso, nós começamos conversando, como eu disse, com o terapeuta Edson e a terapeuta Rosângela. A primeira palavra é sobre o que significa mesmo essa vida em fluxo, para abrir a nossa compreensão e a compreensão de quem nos acompanha. Olá a todos, não sei. Vida em fluxo nós colocamos no Instituto porque a gente passou a compreender que a vida precisa estar em fluxo. Não se sentir travada, não se sentir com medo, não se sentir frustrada. E a vida em fluxo, ela vem exatamente pela compreensão que a gente tem a partir do Instituto também, quando a gente trabalha a questão principalmente emocional. Porque, no fundo, todo mundo gostaria e todo mundo quer que a vida seja em fluxo e, de certa forma, que ela tenha uma certa naturalidade. E nós percebemos que muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Por quê? Por N situações, por várias situações, não conseguem fazer com que a vida ande. Se sente com medo, se sente com dificuldade de tomar decisões, se sente frustrado, sente que um plano, uma proposta, uma coisa que pensou na vida, agora está desmoronando, não consegue caminhar, não consegue dar passos. Então, a vida em fluxo é exatamente pensar e fazer com que, na nossa compreensão daquilo que nós entendemos que é a nossa vida, que é exatamente aquilo que nós todos deveríamos fazer. Fazer com que ela flua. E em fluxo é exatamente entendendo como se fosse mais ou menos as ondas do mar, que ela tenha suas subidas e descidas, mas que ela não trave, mas que ela flua. E não é sempre um fluir num sentido reto, de dizer, estou sempre bem. Não, tem momentos que a gente vai um pouco, diríamos assim, mais para baixo, outros momentos são mais para cima, mas que ela flua, que não trave, que não pare. Que não paralise. Exato, que não paralise. Então, no primeiro momento, acho que seria essa a ideia que eu compreendo da vida em fluxo que nós temos a partir do Instituto. Rosângela, vida em fluxo. Muito bem, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês. É uma alegria imensa para mim fazer parte desse momento. É também uma superação de desafios de uma vida que busca também o seu fluxo, né? Então, a vida em fluxo, para mim, complementando isso também que o Edson fala, está diretamente também ligada ao próprio sentido dela, né? O sentido da vida que necessita disso, porque quando a gente se depara com os travamentos que a vida nos propõe, a gente também percebe que ela
para no sentido, digamos assim. Então, para a gente conseguir também fazer com que a nossa vida lá adiante, quando a gente vai pensar no tempo, se valeu a pena, se não valeu, o que ocorre nessas ondas que você comenta faz todo sentido pro próprio sentido da vida. Quando a gente compreende essas ondas, a vida é assim para todos. A vida é de altos e baixos para todos. Mas para alguns é mais. Alguns têm picos de altos e picos de baixos. Na verdade, o equilíbrio parece estar nesse movimento mais tranquilo, de altos e baixos, mas não com intensidade, porque como é que funciona a questão também da mente? A mente que nos joga para cima e para baixo, como é que é? Porque nós temos um conhecimento que a mente é binária. Binária significa que ela exatamente vai mostrando luz e vai trazendo sombras. É dia e é noite. É coisa boa e coisa negativa que ela puxa. Então, para que a gente possa, de fato, entender um pouco isso, uma das coisas que para mim foi muito interessante, de fato, mudou a minha compreensão em sentido de entender como nós entendemos as emoções. Essa questão da binariedade da mente, nós a entendemos que é exatamente como se a mente atuasse como uma balança que cria movimento por forças contrárias. Por isso que a binariedade é a contrariedade de uma força com outra. E dentro disso, o que a gente compreende, então? Compreende que a força que nós temos dentro são o quê? São os nossos desejos, nossas realizações, aquilo que a gente busca de bem-estar na vida, de felicidade, daquilo que de fato nós somos. Mas tem as contrariedades, tanto que a gente nem pensa na questão que a mente pensa, os pensamentos positivos e negativos. A gente compreende que a mente tem forças de atuação, de realização, de busca de bem, como também forças que a gente chama de reatividade, são forças contrárias. Então, por exemplo, um medo pode ser reativo ao meu desejo. Uma raiva Como é que é? Aqui um exemplo disso, para as pessoas entenderem. O medo reativo ao meu desejo. Eu tenho um desejo para um lado, a mente tem um desejo, e outro lado ela coloca o medo para fazer o balanço desse desejo. Por isso que aqui a gente entende. Uma é o medo. Então, se você de fato não consegue avançar por causa do medo, temos que ali exatamente começa a criar um problema. Por quê? Porque também dentro disso a mente avança daqui a pouco ela tem um medo, mas daqui a pouco ela tem um pânico. Aqui daríamos para dizer que o medo é o tamanho da onda. Exato. Né, que você sinalizou. Então, quanto eu tenho o desejo, mas o medo vem que acaba impedindo que eu realize esse desejo que está ali. Então, aqui começa a vir, então, os sofrimentos, né? Exato. Eu não consigo, vem a raiva, vem o medo, vem o pânico, vem as várias síndromes que a gente pode relatar. Mas é o tamanho da onda que causa depois. Porque aqui o medo pode ser que, por exemplo, o medo seja que alguém diga assim, tu não vai conseguir mesmo, tu nunca vai conseguir nada. Te esforça, mas não vai conseguir. O que acontece? A mente assimila como um medo e a pessoa, de fato, a mente depois trabalha para que isso se realize. Não vou conseguir. Se eu tento, eu não consigo. É um medo reativo aos meus desejos, a minha força que eu tenho vontade, mas o medo me supera, porque tem forças que estão exatamente, mas são
são forças externas, mas que a mente inconsciente já... Atuação inconsciente. Exato. A atuação é inconsciente. Ela que... E aqui, se a gente fosse nessa perspectiva aqui do medo, por exemplo, você não consegue. Você não vai conseguir. Que pode ser uma palavra que veio do pai, pode ser uma palavra que veio da mãe, pode ser uma palavra que veio do avô, da avó, né? E depois essa palavra é reforçada na escola. Você não consegue. Tu é um zero à esquerda. Tu é um lixo. A gurizada hoje em dia diz assim. Isso aí não parece, mas vai formando uma emoção dentro da mente da pessoa. Porque, embora seja muitas vezes na brincadeira, mas as palavras têm força de construção da realidade. E a gente nem percebe que muitas vezes um medo que me impede de não fazer algo veio de uma palavra que foi repetida várias vezes por alguém. E não só pela mesma pessoa. A gente fala aqui dos pais porque provavelmente a maior influência é dos pais. É a base. É a base. Sim. Não tem. Sim. Aqui nós poderíamos dizer que os primeiros registros que acontecem no nosso inconsciente, porque quando você diz, a pessoa falou uma coisa, depois a outra falou outra, para o inconsciente ela não reconhece a pessoa. É uma pessoa diferente da outra. Ela reconhece aquilo que foi dito e que registrou, né, dentro dela. Então, olha aqui, isso é interessante. Isso. Vai. Então, veja só, como é que é formado, como é que se registram esses episódios no nosso inconsciente, né? Aqui nós podemos iniciar da fecundação, Sim. né? Da fecundação do ser humano e que depois passa pelo processo de gestação, nascimento e primeiras fases da vida. Então, vejam só, o momento do início da vida, que é quando a mãe descobre que está grávida, enfim, pode já inicia os registros inconscientes disso, porque às vezes a mãe nem esperava uma gravidez naquela hora, naquele tempo. E num primeiro momento ela não aceita essa gravidez, mesmo que seja só em pensamento, porque isso que você falou antes, que pode ser a palavra que alguém falou, mas às vezes pode ser um pensamento. Sim, a intenção da mãe. A intenção é que registra isso, porque para o inconsciente isso já é uma verdade. A mãe já nem é precisa dito. dizer. Não, Ela basta sentir, né? porque Sentir. a criança, a concepção sente. Sim. Isso. Então ali já começam os primeiros registros, depois tudo aquilo que a mãe experimenta durante a gestação, o ambiente que ela vive, palavras ditas, aceitações ou rejeições por parte, seja lá da família ou às vezes até da própria sociedade. Isso tudo vai gerando registros inconscientes que se transformam depois em ondas, né? De aceitação ou de rejeição, forças binárias. Então, depois vem o próprio nascimento, que o próprio nascimento é traumático, porque, pensa comigo, o bebê está lá, guardadinho, num lugar seguro, quente, escuro, bem protegido, e, de repente, ele vem para um mundo claro, frio, desligado da mãe, onde ele sofre o desligamento da mãe. Então, o próprio nascimento é traumático, né? Ele é um fator muito bonito na vida humana, mas que ao mesmo tempo ele é traumático quando se fala de emoções e de registros inconscientes. E depois vem as fases da vida, né, Edson? Que aqui nós poderíamos conversar bastante tempo. Essa questão daquilo que também a Rosângela fala sobre que a mente não diferencia a pessoa, mas ela absorve o conteúdo. O conteúdo. Então, a pessoa disse, olha, você não é de nada, o pai. Aí tem uma força maior Sim. do que o amigo dizer isso, Exato. porque o amigo é amigo, né? Mas o pai ou a mãe tem uma força muito grande sobre... Na verdade, quem tem mais autoridade sobre a pessoa, a força da palavra tem maior autoridade e mais força emocional de
que essa força, fazer com que essa força seja guardada na mente. Um pouco mais sobre isso, acho que é importante. Porque aqui é uma das coisas que eu nunca tinha visto, nunca teria compreendido dessa forma, mas a mente inconsciente tem força. Então a força não está na nossa razão. A razão, eu até comparo assim, ó. É como se você está dirigindo um caminhão. A força não está em você. Você está só conduzindo uma máquina potente que tem força, mas você só conduz ela. A força não está em você. O inconsciente é exatamente essa força que você, com a razão, vai conduzindo. Mas tem coisas que você não consegue. Por quê? Porque você não sabe tudo que você registrou. Por exemplo, eu vou contar um caso. Esses tempos veio uma pessoa que tinha medo de morrer. 36 anos. Medo de morrer. Mas daí, da onde? Por que tem esse medo? Porque tem doença? Não. Porque tem problemas? Não. Então, o que a mente faz? Ela, de certa forma, cria dores. Por isso que aqui é interessante. Porque a mente não é que a mente guarda lá dentro e depois ela segura para que daqui a pouco aconteça. Não, ela faz acontecer. Ela faz com que aconteça. Então, o que ela faz nessa pessoa? Cria dores. Ah, estou com dor aqui. Ah, estou com dor no ombro. Estou com dor na cabeça. E o que vem então? Quando cria dores, vem o pensamento. Vou morrer. E veja só. No fundo, a terapia... Olha que isso é interessante. De fato, é uma coisa interessante que nós entendendo isso nos ajuda primeiro a quê? A ter uma consciência da força que isso tem. Ter uma consciência de que fazer com que a gente se compreenda, a gente cria o que se pensa aqui? Se cria uma consciência maior daquilo que eu sou. Ah, então essa ideia, esse pensamento me vem, mas não é que eu vou morrer. É um pensamento da mente. Então, olha só, nunca me aconteceu. Mas foi exatamente, a mente foi na concepção. Na concepção. Na terapia ela foi... terapia. Ela foi na concepção. Na concepção. Mas por que ela foi na concepção? Porque, no fundo, ela entrou num lugar onde a mãe tinha medo de morrer. Então é como se o lugar onde ela entra está contaminado com o medo. Medo de morrer. No momento da concepção, o que faz? Grava esse medo. Agora tu pergunta para essa pessoa, sei de onde vem o medo de morrer? Não sabe. Nunca vai saber. Nunca vai saber. Sem terapia não vai Exato. saber. Não, nunca vai saber. E ali, depois, veja só, porque a mente inconsciente ela registra, mas a gente se pergunta, mas lá tem mente inconsciente lá na concepção? Não, mas tem a constituição já do corpo, daquilo que nós iniciamos uma jornada da vida, a construção da nossa... Então, essa ideia para mim é muito interessante, aonde faz com que nós compreendemos que aquilo que a mente registra, ela faz com que aconteça. Aconteçam episódios. Por isso que uma palavra, por exemplo, registrada depois, um amigo pode reforçar, um chefe pode reforçar, uma professora pode reforçar. Sim, porque aqui o que registra é a emoção daquele episódio. Então não importa se é o pai que diz, se é o tio, se é um colega, depois que repete no decorrer da vida. Mas ela se conecta com a emoção. É como se a mente, se ela pudesse falar, que ela dissesse assim, encontrei de novo. Aquela mesma emoção que aconteceu lá atrás. Mas ela não importa quem é que está dizendo, é o conteúdo emocional que está dentro. E aqui, Edson, nessa perspectiva, por exemplo, do medo da morte, pode ser que depois não se fale mais, mas todas as situações de morte vão ser temerosas para a pessoa. Então ela morreu alguém, ela vai no velório, ela sabe de um acidente, percebe que não é só
a palavra. Não. Não é só a palavra que registra uma emoção. Não. É um sentimento ali, no caso, no útero materno. A mãe tinha medo de morrer, a criança absorve esse medo, fica registrado dentro da mente inconsciente. Depois nós vamos falar também de duas mentes, porque aqui nós vamos, como eu disse, você vai compreendendo sempre mais como funciona o ser humano. Porque sabendo como funciona a máquina, nós temos mais capacidade de dirigir a máquina. Exato, né? Exatamente. E também compreendendo o tamanho das ondas. Das ondas que pode representar esse tipo de emoção. E que normalmente grava mais do que é a emoção que a gente pode chamar ela de negativa, né? Porque tem a felicidade, mas tem a tristeza. Porque veja só, como é que isso acontece? Normalmente, você, quando passa por um momento de felicidade, de alegria, você acaba partilhando isso com as pessoas, né? Partilha com os amigos, com o pai, você abraça, chora, beija, enfim. Só que depois que passou. Por exemplo, se você tem um desejo, um sonho de comprar um carro, vou só fazer um parênteses aqui, e você está sonhando há muito tempo, comprou, depois que comprou, quanto tempo dura a emoção? Né? Então, só que a tristeza ou as emoções que são binárias a isso, normalmente acontece que são reprimidas. Colocadas numa panela de pressão. Numa panela de pressão. E dentro, então, você acaba não falando delas ou por querer ser forte, ou por não querer partilhar isso, ou porque é desagradável falar sobre isso. Então, você vai retendo elas, vai guardando nessa panela. E acumula uma, acumula duas, acumula três. Quando, no decorrer da vida, né, essa panela se enche e começa a sair o vapor dela, né? Então, o que é o vapor, né? São essas ansiedade, angústia, medos que estão lá dentro acumulados e que se manifestam. Você está assistindo o podcast Vida em Fluxo? Veja que os assuntos são interessantes e eu peço que você dê um joinha no vídeo e depois compartilhe com 20 pessoas pelo menos. 20 pessoas você manda esse podcast sem medo, porque é exatamente para ajudar as pessoas a ter vida em fluxo. Não é para ficar travado. Não é para ficar com medo. E aqui, quando se fala dessa questão do medo e mesmo desse registro que ali, no caso, foi a mãe que tinha. E essa pessoa agora está com 30 e poucos anos e ela tem medo. E ela se assusta e ela começa a sentir dores. Então, se ela não cura esse medo, primeiro, ele pode até mesmo levar à morte. Pode levar à morte. Porque a mente tem uma força de energia que ela constrói a realidade. Ela constrói aquilo que a gente pensa. Mas, pela terapia, se a pessoa já sabe que o medo era da mãe, ela diz, não, bom, esse medo eu tenho. De fato, ele está aqui, mas é da minha mãe. Então, tu já tira a força de construção, tu já tira a força energética de construção da realidade de morte. Por exemplo, olha que interessante é isso. Por isso que um dos passos também da terapia é tomar consciência. Tomar consciência. Mas também a terapia do Instituto Terapêutico Inconsciente, ela descarrega muita energia. Porque na medida que você compreende o método terapêutico, como ele é feito, ele faz com que a pessoa descarregue essa carga emocional. Essa questão da consciência, já seria só a consciência, já é um fato importante, né? Exato. Por isso que a ideia, vocês estão vendo aqui, que a ideia foi exatamente separar o inconsciente, que seria um primeiro passo daquilo que a gente faz, porque entendendo que a carga emocional está lá, a gente trabalha o inconsciente, mas depois também trabalha o consciente. Aqui o inconsciente é as duas mentes. As duas mentes, exatamente, porque inconsciente é o registro da carga emocional e o consciente é aquilo que eu vou me dando conta. Por exemplo,
tem pessoas que, quando vêm contar um problema, elas dizem, eu estou vivendo essa situação. Quando a gente for, de fato, levar para a questão consciente e a gente levar para que ela tenha consciência de como foi, de fato, construindo a vida dela, ela vê e diz, olha, aquilo que eu vivi de criança está se repetindo agora. Isso é consciência. É criar uma consciência, que foi, de fato, uma das coisas que para mim me chamou muito a atenção quando nós começamos também a estudar essa ideia, que era que nós precisamos ajudar as pessoas a nós termos consciência daquilo que está acontecendo. Quando eu tenho consciência, se eu estou andando numa estrada que não tem nenhuma placa, eu estou a 80 quilômetros e adiante diz, olha, você teria que ter reduzido a 30 porque tem um problema lá na frente. Se eu não tenho nada que me indica, que eu não tenho consciência disso, pode ser que eu vá descer lá e que não seria bom. Então, a consciência é criar exatamente consciência daquilo que é a nossa vida. Quanto mais eu amplio ela, melhor eu consigo lidar, melhor eu consigo trabalhar com ela, melhor eu lido com essas coisas. Então, o consciente seria exatamente, para mim, dar-se conta de quem nós somos. E que aqui iria numa linha de autoconsciência, de ser autoconsciente também daquilo que nós somos. Eu acredito que seja por aí. Por isso, você fala em autoconhecimento, mas, Rosângela, eu acho que as pessoas, já que esse podcast é também introdutório, embora a gente tenha entrado no tema já forte, mas para vocês perceberem que, de fato, é um conteúdo que quer ser edificante para você. Edificante. Muitas vezes você está aí e... o que eu vou assistir? Bom, se você quer compreender mais a você mesmo, você pode também buscar um conteúdo assim, que tem muito hoje, né? Cada um acredita naquilo que faz. Nós acreditamos que é importante ajudar a pessoa a estar em fluxo. E essa consciência que o Edson estava dizendo, exatamente deixa a vida... Você fica consciente do que você está fazendo, você sabe aonde você está colocando o seu pé, aonde você está colocando a sua decisão, e isso te dá mais segurança. Rosângela, mas eu acho que é importante, já que nós mencionamos o inconsciente, falar um pouco mais sobre essas duas mentes, porque a pessoa, quem está em casa, mas eu tenho uma mente só, sempre me disseram que é uma mente só, mas dentro da compreensão da mente, nós temos a mente consciente, que é essa aqui, eu estou conversando com vocês, você sabe aonde você está agora, você sabe o que você fez hoje, você sabe ainda conscientemente o que você almoçou, tomou café, ou não sei a hora que você está assistindo, mas enfim, você sabe o que você tem hoje para fazer, isso é o consciente. Mas o inconsciente, ele... Durante o teu dia, ele vai despertando muitas emoções, muitas ideias. E é aquela força do motor do caminhão, né? O consciente, tu tá ali. Espera, tô dirigindo. Mas a força do caminhão, do motor, tá lá no inconsciente. Vamos... Sim. Então vamos falar um pouquinho dessas forças, né? Porque a força consciente, como o Ezequiel falou, é daquilo que a gente conhece, sabe e vivencia, experimenta durante o dia, né? Mas o inconsciente, ele é muito mais profundo. Ele pode decidir a nossa profissão. Sim. Ele pode decidir a pessoa com quem você se relaciona, o seu marido, a sua esposa... te colocar nos ambientes que você pode dizer, não, mas eu vim porque eu gosto disso. Mas por que você gosta disso? Vejam só, essa parte consciente, os estudos dizem, né, que nós podemos comparar as mentes com um iceberg, né, que é aquela pedra enorme de gelo onde uma parte dela está por cima do mar e a outra está submersa. Então, as nossas mentes também são assim. Essa parte que está aparecendo, né,
ali no mar é o nosso consciente. E hoje os estudos dizem que isso representa 5%. 5% daquilo que a gente vivencia é consciente, só 5%. 95% é o que está submerso, o que está embaixo da água do mar lá, que em nós representa o inconsciente. E que a gente não vê. Que a gente não vê e que está submerso. Os 95% é aquilo que a mente guardou e você não vê. Eu vou citar um exemplo meu, real. Veja só, na minha vida da família, enfim, sempre foi, a questão financeira sempre foi muito difícil, né? Sempre muito apertado e tudo mais. Eu lembro, enquanto criança, que eu subia num pé de caqui e nós brincávamos de banco. Eu, meu tio, né, minha prima, nós brincávamos de financeiro. De banco, né? Então, as folhas da árvore eram dinheiro. Você era... Dólar, era dólar, porque era dinheiro. verde. Então, as folhas de caqui, a gente fazia pilhas, assim, né? De dinheiro. E vejam só, isso já representa uma necessidade interna. Isso já gerava, de certa forma, emoção. Gera emoção. E aqui Por falta. Por falta. Exato. Né? E no decorrer da vida, resumindo, eu me tornei bancária. Fui trabalhar num banco lidando com muito dinheiro. Né? Então veja que isso é uma força interna que está escondida nesse inconsciente que representa os 95%, mas que tem força sobre nós. Eu fui trabalhar lá porque era um desejo meu. Sim, um desejo movido por essa força interna. Né? E isso vale para tudo, os nossos gostos, enfim, isso é muito amplo, né? Então, só que essa parte que está inconsciente a gente não acessa facilmente, sem a ajuda de um processo também de terapia para a gente poder entender isso e tornar isso consciente, né? Porque, e aqui é que pode gerar as travas que não permitem uma vida em fluxo, né? Então, poder acessar esse inconsciente, a nossa história, aquilo que está guardado lá dentro desde o início da nossa vida, é acessar essa parte de 95%. E que a Rosângela nem colocou isso, que agora hoje ela não é mais bancária. E ela, de fato, o banco também trouxe uma outra descoberta na vida dela, que hoje ela foi o caminho que ela encontrou também, através da terapia, através desse conhecimento. Ter uma vida mais em fluxo. Exato, de uma vida mais em fluxo, porque ela também chegou um momento que o banco, na situação que ela vivia, travou. Exato, estava pesando. Muito dinheiro estava pesando. Mas hoje eu compreendo de forma muito diferente isso, e as nossas experiências ajudam também muitas pessoas. Sim. Porque elas se assemelham, as experiências se assemelham muito a minha, com a sua, com a dos outros, né? No significado, na interpretação do que está no nosso inconsciente, né? E aqui eu gostaria ainda de fazer uma abertura para falar, veja só. Na primeira fase da vida, os estudos dizem que a cada 7 anos, a cada setênio, as coisas na nossa vida se repetem. E veja só, nos primeiros anos na vida, então tem a gestação, o nascimento, a primeira fase da vida, que vai até por volta dos 7 anos, a gente experimenta aquilo de emoção que depois vai se repetir no decorrer da vida, certo? Então veja só, se na minha experiência, então assim, lá na primeira fase da vida eu posso receber ordens do pai e da mãe. Por que a gente diz muito na terapia que é por conta do pai e da mãe? Não é por falta de amor deles, não. É porque na primeira fase da vida, com quem a gente mais conviveu? Nós somos seres de relacionamento, mas nessa primeira fase da vida, quem são os nossos relacionamentos? É pai e mãe, que estão ali nos dando as orientações, ensinando a gente dar os primeiros passos, a comer sozinho, até começar a se socializar, de entrar na escola, por exemplo. Hoje as crianças entram muito mais cedo na escola, mas no meu tempo eu comecei a ir para aula com 7 anos, né? Então, toda essa primeira fase da vida é onde registra
os episódios de emoção que são também mais traumáticos na vida do ser humano. Mas veja só, aqui é interessante, porque se a gente for ver, até 7, 8, 9 anos, a gente é puro inconsciente. Vive exatamente pela carga emocional. Pode dizer alguma palavra, pode expressar uma frase, pode expressar uma opinião, mas tem sempre o olhar de quem está ali próximo, de dizer, tu quer sair, fazer a tua vida, então vai, mas o que você sente? Diz, não posso sair, são coisas que a gente vive praticamente pura da carga emocional. E as crianças, você vê, eu gosto disso, eu quero isso, eu não gosto dessa pessoa, eu gosto e desgosto, gosto e desgosto. Não é uma coisa que ela pensa, por que eu não gosto? Não, é só gosto e desgosto. O inconsciente diz isso, né? Só que daí a gente não sabe disso, não sabe. Isso tudo tá lá nos 95%, na parte inconsciente nossa. E que, tanto que o símbolo do Instituto é uma árvore, porque a gente compreende que para conhecer essa parte que está escondida, a gente precisa navegar pelas raízes, porque ir mais profundo, né? Ir mais profundo para conhecer isso. E se a gente não tem ajuda de alguém nessa hora, de um profissional, a gente não consegue compreender como fazer isso. Uhum. Já que nós falamos um pouco de vida concreta, você foi bancária, eu sou padre, o Edson é estudioso, terapeuta, enfim. Entrando nesse campo, porque as pessoas podem conhecer mais o Edson, conhecer mais a Rosângela, conhecer mais o padre Ezequiel, enfim, sobre as suas raízes. O que me levou a trabalhar nisso? O que te levou a trabalhar nisso? Se você vai colocando o teu itinerário, assim, claro, a vida não se reduz a 3 minutos de fala, né? Mas alguns pontos sempre são marcantes naquilo que a gente vai optando. Como é que é? Qual a tua história, Edson? Vocês sabem que até a Rosângela sabe porque nós também, veja só. Nós somos terapeutas um do outro. E ela sabe, então, um pouco daquilo que nós estávamos fazendo esses dias. Mas vejam só, que eu fui me dar conta, há pouco tempo, disse, tenho 54 anos, mas fui me dar conta agora, que eu cheguei também à terapia por uma força inconsciente. Eu não tinha me dado conta. E é exatamente uma força que eu agora me dei conta de por onde foi andando a minha situação, de dizer, a resposta que eu estou dando à minha vida é uma força inconsciente, que eu não sabia. Você sempre dizia, eu gostaria de ajudar mais as pessoas. De alguma forma era um pouco isso, porque uma coisa é dizer, eu digo, a pessoa tem conhecimento. Mas outra coisa é fazer com que a pessoa passe por um processo de autoconhecimento, de tomada de consciência, de resolução das cargas emocionais internas, para que ela tenha essa vida em fluxo. Porque aqui é um outro passo. A terapia é outra dinâmica, é profunda. Ela mergulha dentro daquele mundo do mar, embaixo do mar, que o professor Baglini, que está no céu, ele dizia um quarto escuro. O inconsciente é como aquele quarto escuro que a gente coloca um monte de coisa lá e vem, só que ele está sempre ali produzindo emoção, produzindo conteúdo, produzindo vida em nós, e a gente nem se dá conta que é do quarto escuro. Isso, e que isso... Que foi... Pode falar. Que foi uma das coisas que eu também me dei conta, que praticamente de 7 em 7 anos eu tive que fazer alguma escolha da minha vida. Eu tive, não escolha no sentido, não, tive que dar uma resposta a algumas coisas que eu queria buscar e que hoje eu sei que foi exatamente isso que me impulsionava para ir buscando, porque foi exatamente, praticamente de 7 em 7 anos,
tive que dar uma resposta daquilo que eu estava buscando. Você poderia dar uma pontuada? Pontuada. Então, Pontua. olha só. Pontuada. Só para vocês terem uma ideia de pontuar algumas coisas da minha vida. 7 anos comecei a ir para aula. Pensa que eu ia para aula sozinho. Eu tinha que ter alguém junto, porque foi a primeira vez que eu saí de casa e eu ir sozinho não queria. Morava no interior? Exato, morava no interior e ir para aula tinha mais ou menos uns 2 quilômetros. Não tinha medo de ir sozinho. Depois 7 anos, então, começa a questão. E aqui até é interessante porque começa a minha questão dentro do estudo do conhecimento, que depois foi despertando exatamente para querer conhecer mais. Então, 7 anos. 14 anos foi uma época, uma fase que eu, de certa forma, já tinha desistido de estudar. Eu disse, não vou mais para aula. E eu disse para a mãe e para o pai, não vou mais, e não fui mais. Não fui mais. Só que depois veio uma vontade que eu queria ir para o seminário. Eu disse para minha mãe, quero ir para o seminário. A mãe já espalhou. Veio um padre lá e disse, não vou. Mas foi o momento que veio essa vontade. Depois, 21 anos, olha só. 21 anos por aí, o que eu fiz? Decidi ir para o seminário. Fui para o seminário. Mais ou menos 28, por ali 29, que vem? Saí do seminário. Então veja, que aqui foi exatamente se construindo algo que vem à vontade, depois tu não sabe bem se é isso, vai encontrando outra coisa, vai percebendo outras coisas, vai ampliando a questão do conhecimento, e foi vários, depois, um outro momento, lá pelos 30, quanto foi? 35, acho, 36, foi quando eu decidi ir estudar, fiz teologia bíblica. E ali foi uma das coisas muito interessantes, porque foi ali onde eu me dei conta que de fato depois fui entender que era algo inconsciente. Porque quem me ajudou foi uma psicóloga que me ajudou a entender que eu exatamente estava buscando algo que, no fundo, eu não sabia bem o que era, mas eu também tinha certeza daquilo que não era. E isso depois eu fui perceber que era, de fato, algo inconsciente. Vou dar um exemplo do que aqui apareceu. Eu sou o primeiro filho do meu pai e da minha mãe, depois tenho 2 irmãs e depois tenho Ezequiel. E o primeiro filho, e ali, vejam só, eu vivi a experiência do meu pai e do meu avô sempre meio em conflito. E ali, vejam que o meu inconsciente foi buscando algo. Olha que interessante que é isso aqui. A balança daquilo que é conflito, daquilo que eu não gostava, eu queria encontrar algo que de fato valesse a pena. E eu fui encontrar isso sem dizer, eu quero isso. Eu fui buscar inconsciente, que foi de fato depois a minha dissertação de mestrado, a relação de Jesus com o Pai, que é exatamente o contrário do Pai com o meu Pai, que a gente entende então a diferença, o movimento da balança. Você vive uma experiência e você quer encontrar outra. Ou você se deixa levar por a experiência negativa, ou você busca outra. Então, aqui é interessante porque o pai e o avô, o pai dele e o avô dele é o mesmo pai que meu e o avô meu, porque nós somos irmãos. O pai e o avô tinham um conflito. Inconscientemente, no estudo que ele vai buscar, ele para exatamente no tema da unidade de Jesus com o Pai. Da sintonia, então, de um lado a negatividade, de outro a positividade. Como ele está dizendo, a pessoa que não conhece isso, ela pode, na vida dela, reproduzir exatamente o que foi o pai e o avô. Ele vai reproduzir com outros, porque ele tem essa carga negativa. Então, muitas vezes a pessoa é conflitiva, ela está reproduzindo aquilo que ela guardou na mente, aquilo que ela guardou no inconsciente, ela está reproduzindo na vida dela. Só que
essa força aqui, racionalmente, ela sempre dizia, não, eu não quero que o pai e o avô e o meu nono, o meu avô briguem assim. Mas ele agora, porque ele não trabalhou essa emoção, ele vai brigar também. Uhum. Exato. Continuando. Então, para mim, isso foi muito revelador. E quem me ajudou, de fato, aqui, teve uma irmã religiosa, que hoje ainda é muito amiga nossa. Temos uma relação de irmandade, no sentido de que ela me ajudou a entender isso. Ela disse, olha o que você está buscando. Quando ela me disse isso, para mim, disse, caiu, como se usa a expressão, caiu a ficha. Caiu a ficha. Caiu a ficha, eu disse, exatamente, é isso que eu queria buscar. Por quê? Porque eu, como primeiro filho, de fato vi que isso não era bom nem para o meu avô, nem para o meu pai, porque eu gostava dos dois, e quando ia com um me dizia um do outro, e eu ficava no meio de dizer, e agora? Vou com quem? O que eu digo? Será que eu digo alguma coisa? Será que eu não digo nada? E foi exatamente isso que, para mim, me deu conta de buscar. Isso hoje foi uma coisa muito reveladora. Para mim foi algo muito significativo. E depois outras coisas, mas essas são um pouco meu itinerário daquilo que eu fui buscando, que para mim é inconsciente. Não foi consciente a vontade, o desejo, mas inconsciente a força, porque me levava a cada momento a ter que E por que a cada 7 anos, Edson? Por isso que se é exatamente um pouco essa forma que também a Rosângela trouxe, que de 7 em 7 anos, e que aqui até nós, 7 anos é bíblico. 7 dias é muito forte essa. Por quê? Porque é o tempo também da plenitude, é um tempo pleno, né? É claro que aqui, veja que uma das coisas importantes, quando a gente fala em vida em fluxo, a nossa carga emocional inconsciente, ela tem coação, ela tende a se repetir de tempos em tempos. Então a pessoa se machuca. Tem pessoas que se machucam. Elas nem sabem que ali tem uma força inconsciente que fazem com que ela se machuque. E de tempos em tempos, se ela não compreende e não leva a consciência, ela vai se machucar. Ela vai se machucar. Por isso que, na verdade, essa compreensão da coação a repetir. O círculo vicioso que a gente chama. O círculo que vai e volta. Volta. Não volta, ele não volta com a mesma força, ele volta em situações diferentes. Exato, com intensidade maior, porque o círculo não é que ele se repete sempre a mesma coisa. Ele tem a tendência de repetir, mas com força maior. Isso não quer dizer que seja sempre de 7 em 7 anos, mas em situações. Por exemplo, você deve conhecer alguém que em algum momento da vida fraturou o braço esquerdo, por exemplo. Um tempo depois, machuca o joelho esquerdo. Um tempo depois, quebra o dedo, sei lá, né? Ou seja, se acidenta num dos lados, esquerdo ou direito, né? São comunicações, e aqui a gente poderia dizer que o inconsciente, essa parte que está nos 95%, se comunica. Ela quer se comunicar, e ela se comunica como? Às vezes com episódios. Então, por exemplo, é como se a mente quisesse dizer algo, e ela diz através, toma cuidado, o teu lado... Porque a gente tem o lado, né, onde as emoções se manifestam. Então, o lado esquerdo representa o lado masculino, ou emoções masculinas, lado direito, emoções femininas. E os personagens são masculinos ou femininos, que se a gente desce pelas raízes da nossa história e vai se conhecendo, a gente vai encontrar pontos que foram os pontos traumáticos que geraram essas emoções, né? Então, por exemplo, a mente se comunica através da fratura. Bom, onde que fratura? Onde que foi a fratura, por exemplo?
Foi na perna esquerda, na canela, por exemplo. Bom, o que representa essa parte do corpo para nós? A perna representa a busca dos nossos sonhos, o caminhar em direção aos nossos sonhos. Bom, a coxa, ela representa a parte passada da nossa história. O joelho divide passado com futuro. Então, a nossa parte debaixo da perna, a canela, digamos assim, ela representa o nosso futuro. Bom, se a gente for fazendo perguntas para essa pessoa dentro de um processo de terapia, a gente vai encontrar, certamente, que ela busca um desejo onde ela está tendo dificuldade de conquistá-lo, por razões que a gente precisa de análise. Mas então, se fratura, há uma fratura emocional dentro que impede que eu conquiste aquilo que eu gostaria que a minha vida alcançasse para ser em fluxo, para que ela não trave, certo? Então, ok. Então, essa é uma comunicação. É como se a mente dissesse, eu vou provocar isso para ver se ela se dá conta. E que aqui, Rosângela, aqui a gente pode entender que, por exemplo, ou é um sonho fraco, é algo que ela guardou lá dentro e que não está mais se dando conta que tem o sonho fraco, ou são forças que impedem de fato a sonhar. Então, o que a mente está de certa forma dizendo? Olha, está fraco. Se você quer de fato realizar alguma coisa, ou você muda, ou se não... O desejo se quebra. Exato, me quebra, não me faz andar. Por isso que aqui vem a ideia que então a gente compreende que porque a mente interna faz assim por quê? Porque no fundo ela tem o objetivo de que a vida seja em fluxo. Só que ela não entende que ela trabalha com emoção. Exato. O alimento do nosso inconsciente, dessa parte, porque nós no corpo físico, dos 5%, a gente precisa de arroz, feijão, né? Alimentar o nosso corpo com alimento. Mas o alimento do inconsciente é o quê? É emoção. Que ele não entende se essa emoção vai fazer bem para a vida prática da pessoa ou se vai ser ruim para a vida prática. Mas quanto mais potente esse alimento, melhor. Então, ela provoca também situações assim. E, por exemplo, ela fez a fratura da perna lá. Não resolveu. Futuramente, ela pode ocasionar outra fratura em outro lugar, que é uma outra comunicação para dizer não. Ela não entendeu ainda. Vou fazer de outro modo, se ela pudesse falar, para ver se a pessoa entende. Não entendeu. E assim é também com as doenças autoimunes, que aqui a gente entraria num outro processo. Veja o seguinte, se você está assistindo o podcast Vida em Fluxo, a Vida em Fluxo, dá um joinha no vídeo, que é muito importante. E nós queremos que você compartilhe esse conteúdo. É só clicar embaixo. Compartilhe esse conteúdo com 20 pessoas. 20 pessoas. Ajuda a fazer com que a vida dela seja em fluxo. E tem um inscrever-se. Aqui embaixo tem um inscrever-se. É só clicar no inscrever-se, é gratuito, não custa nada. E aí você vai também recebendo esses podcasts, essas conversas que nós vamos fazer com você. O Edson parou nos 38 anos, depois ele vai continuar. Mas antes, a Rosângela, o teu itinerário formativo. Depois ele continua dizendo, porque ele tá mais... Não tá com 36. 37. Né? Então, Rosângela, o teu itinerário um pouco até aqui, para que as pessoas também conheçam mais. Então, eu logo saí cedo de casa para trabalhar fora de casa, porque por uma necessidade e que tem uma história emocional por trás. Eu tenho uma irmã, nós somos em 3 irmãos, então eu sou mais velha. A minha irmã do meio, ela teve um problema de nascença, de audição, onde ela nasceu surda e, por consequência, muda. E ela necessitou frequentar escolas especiais, né? Na cidade, nós sempre moramos no interior. E eu, logo que terminei a 4ª série, fui estudar na cidade. Então, eu sempre fui a primeira moça lá da região a estudar na cidade, né? Então, eu ia todo dia de ônibus, mas eu ia para a escola e com o objetivo de levar minha irmã
nessa escola especial. Então, eu sempre fui mais do trabalho da cidade. E depois, quando a minha irmã já conseguia ir sozinha, eu permaneci, né, trabalhando na cidade, trabalhei numa malharia. Depois de um tempo, eu fui trabalhar como telefonista numa central. Depois eu fui trabalhar no escritório contábil, onde lá também trabalhei na área de gestão de pessoas, no departamento pessoal. E depois, buscando sempre avançando na questão do trabalho, fui convidada para trabalhar numa instituição financeira e por lá eu permaneci durante 18 anos. Que é uma história que me orgulha muito, porque lá dentro também eu recebi sempre muito incentivo, e depois em algum momento isso causou travas na minha vida, mas não é o trabalho em si, mas bateu em questões pessoais minhas, né, da minha história, e que começaram a me gerar transtornos de ansiedade, de angústia, né, crises de pânico, insônia. E que ali foi o momento, né, de refletir, navegar pelas minhas raízes também e compreender isso, né. E depois eu fiquei em casa por um tempo, fiquei por casa e depois tive a alegria também de trabalhar no teu projeto, né, Padre, que eu permaneço até hoje com os seus desafios também e que certamente já avaliados e que fazem parte também das nossas cargas, né. Então, o meu itinerário é um pouco esse. E nesse caminho também, entrando também no teu projeto, que também visa ajudar as pessoas, né? De um outro modo, de uma forma mais ampla com aquilo que você faz, mas que também sempre foi, imagino, pelas nossas conversas, uma busca tua de poder ajudar as pessoas a evoluírem, que é o trabalho também que você faz. Porém, o trabalho de terapia, ele é um trabalho mais vertical, né? Que desce para baixo e que necessita de análise. Então, nós, por intermédio de você também, a gente teve a alegria de ser convidado também para participar de um curso desse conhecimento que hoje a gente aplica dentro do Instituto, né? Buscamos esse conhecimento em São Paulo, levamos para Caxias do Sul e depois nasce a ideia do Instituto, né? Que muita gente ajudou também para que ele acontecesse e que hoje nós estamos aqui na frente disso. E aqui a gente agradece a todos, né? Que fizeram parte desse momento e também do conhecimento, né? Que vem do nosso professor Roberto Baglini, que hoje está no céu. E que, então, sendo uma vontade minha de ajudar pessoas, que essa era uma vontade minha e que também mais profundo é uma vontade, uma necessidade de ajudar a si mesma, né? De ajudar a si próprio e que vem como um propósito de vida, de ajudar outros a terem a sua vida fluindo, porque nós nascemos para ser felizes. Deus nos criou para que a gente tenha uma vida feliz e com sentido, né? Então, hoje eu também trabalho como terapeuta dentro do Instituto, ajudando pessoas, que era uma vontade e um desejo que eu tinha, de curar as próprias dores, ajudando os outros, né? Então, isso também hoje eu pratico dentro do Instituto como terapeuta, descendo de forma profunda nas raízes das pessoas, ajudando. E a questão da formação, a tua formação, para que as pessoas também a minha formação primeira foi de administração, tá? Eu sou formada em administração. Depois eu tive 2 pós-graduações, uma em gestão de cooperativas, porque eu trabalhava numa cooperativa de crédito, então ali o objetivo, o foco de uma cooperativa de crédito é as pessoas. Dentro do cooperativismo tem uma essência muito bonita, que é de ajudar as pessoas. Então, a gente ajudava as pessoas dentro do ramo daquela empresa, né? E eu tive a alegria também de poder ser convidada para essa pós-graduação. E depois da administração veio uma pós em gestão de pessoas também, aprofundando um pouquinho mais esse conhecimento da área de humanas. E depois, então, vem a parte de terapia, que aqui eu teria várias cursos, enfim, que a gente fez dentro da PNL, dentro do Enneagrama. Eu tenho formação em Enneagrama básico e avançado também, que é uma outra área que estuda o ser humano, que também é muito bonita, que traz muito a essência.
Mas depois eu segui, então, nesse conhecimento e que eu, Rosângela, como pessoa, afirmo que eu não conheci nada tão profundo quanto que possa ter me ajudado como pessoa, né? Como busca minha pessoal e que tem ajudado tantas pessoas naquilo que a gente faz. Voltando ao Edson, também porque essa caminhada de decisões que você falou de 7 em 7 anos, depois você parou ali onde você fez mestrado em Bíblia. Em Bíblia, na relação de Jesus com o Pai. E agora, esse cenário da terapia, do conhecimento humano, ele também é muito bíblico e ele poderia, nós vamos fazer em outros momentos conversas nesse sentido, porque aquilo que a Bíblia traz tem muitas questões que a gente não interpreta também inconscientemente e ela traz, né? E as pessoas podem se compreender nesse sentido, mas evoluindo, você, depois do mestrado... Depois do mestrado, então, eu tive que tomar algumas decisões aonde eu vou trabalhar. E na época, olha só, que outra coisa interessante, que na época que eu comecei a fazer o mestrado, eu fui trabalhar num hospital em Porto Alegre, aonde foi uma experiência muito interessante, que me ajudou, de certa forma, a trazer a teoria com a prática. Eu disse... me parece que não tem nenhum lugar tão interessante de você também trabalhar questões de fé, de compreensão, de entendimento de quem nós somos, como no sofrimento ou na doença. Para mim foi uma coisa muito interessante, porque me ajudou muito. E ali, veja só, que ali também eu intuía de dizer como a gente pode, de fato, fazer com que possa ajudar nessa compreensão. E ali na doença, quando você fala que na hora da doença o ser humano se conhece mais, o que aparece mais? Porque aparece mais as questões mais importantes. Tu tá aí doente, muitos com câncer, dependendo do médico, dependendo da cura, ali vem à tona o que é importante na vida. O que eu fiz? Exato. Não é um pouco isso, mas... Exato. Porque dentro da questão do ser humano, a doença é aquilo que de fato me coloca o limite. De dizer, eu vou, não sei quanto tempo tenho. Eu tenho casos, mas muitos casos que para mim me marcaram muito, tenho gravados na memória, porque de fato chega um ponto de dizer, e afinal de contas, será que é o fim? Será que eu fiz tudo o que eu queria ter feito? Se Deus me desse uma chance, eu faria outra coisa, ou eu mudaria algumas coisas. Ou, muitas vezes a pessoa diz assim, se Deus me dá mais uma chance, se eu tiver mais uma oportunidade, eu voltaria a fazer tudo de novo. Essa pessoa, quando alguém diz isso, é porque essa pessoa, de fato, fez com que a vida fosse em fluxo. Se sentisse realizada, diz, olha, eu cheguei até aqui, mas se eu tiver mais chance, eu vou continuar naquilo que estou fazendo porque se sente bem nisso. Porque, no fundo, o que a gente compreende aqui agora, a gente compreende, antes não tinha essa compreensão, mas seria exatamente entre o limite, a vida e a morte, que são exatamente as duas forças mais extremas da nossa mente inconsciente, onde ou ela trabalha para a vida ou ela trabalha para a morte. Claro que nós, mesmo que a gente trabalhe para a vida, aqui depois entraríamos em outros temas, mesmo que a gente trabalhe para a vida tem um fim, como física. Aqui depois teria outras coisas que em outros momentos a gente pode até conversar. Mas é exatamente isso, se dar conta desse limite. E às vezes a gente não se dá conta. Eu teria um caso que eu estou acompanhando agora uma pessoa que ele não se dava conta de algumas coisas da vida dele. O que ele começou a se dar conta? A doença. Por isso que a questão do inconsciente e do consciente não é que aqui nós estaríamos falando só da questão emocional. Não. É da questão física também. Por quê? Porque a questão emocional doente, ela afeta o corpo. Aonde que a mente, por exemplo, uma carga emocional
que ela guardou lá dentro e ela não sabe. Como é que a mente transmite isso? A transmite através do corpo físico, que ela transmite uma dor. Então ali, quando eu fui eu de fato comecei a me dar conta nisso, e ali que eu também comecei a me dar conta como é que a gente poderia ajudar, porque aqui vem muito a questão religiosa dentro do hospital, vem muito. Uhum. Tanto que muitas pessoas dizem, olha, se você estivesse me dizendo lá fora, eu não ia aceitar, mas aqui eu aceito. E tantos casos de situações que você diz, fora do problema da doença ou da situação que eu estou ali, eu não compreenderia, mas agora você me dizendo, dá para entender isso. Porque a vida a gente diz, tá bom, ouvi isso, mas depois continua no mesmo ritmo. Mas ali tu diz, opa, o que eu preciso de fato mudar? O que é preciso? Porque, no fundo, a doença está me dizendo alguma coisa. É o fim, mas o fim da minha história, ou é o fim de uma etapa e pode começar outra. Quantas pessoas, gente nova, que pode ser o início do fim de um jeito de viver, mas pode ser uma outra etapa. Eu sempre digo assim, você vai escrever uma nova história. Não vai escrever uma nova história. Pode ser um outro capítulo. Vai tornar consciente uma parte da sua história. Vai tornar consciente e ali pode ser um outro capítulo. Diz, opa, aqui meu livro tem uma parte que eu não entendia muito, agora a partir disso, daquilo que eu compreendo, eu vou escrever uma outra história, que é exatamente... Porque as pessoas, depois ainda tu não falou daquilo que é esse conhecimento e significou esse conhecimento para você, mas antes, aquilo que você fala dessa nova história, as pessoas muitas vezes repetem muitos chavões, né? Muitos chavões. E na verdade, sem pensar naquilo que eles dizem. Esses tempos eu estava ouvindo da necessidade de transformação. Se você diz para uma pessoa assim, nós precisamos mudar, você precisa mudar. A mudança é sempre algo difícil e pesado. Mas se você diz para uma pessoa, você pode se transformar. Quando a gente fala vida em fluxo, é você olhe a tua vida desde o útero materno, porque, claro, a gente diz desde o útero materno, hoje em dia se diz que nós temos a influência geracional, até 7 gerações para trás. Tem um conhecimento muito forte nesse sentido, para dizer, olha, aquilo que você carrega dentro de você, não é só aquilo que tu construiu, mas agora está em você. E você pode transformar isso numa construção positiva ou negativa, se você deixa aquela força do motor te levar. Se você não é consciente, você não fica atento na dirigibilidade. Depois do mestrado de teologia, você fez também mestrado de filosofia. Era o inconsciente te mandando fazer isso aí? Como é que é? Olha só, agora a gente diz força do inconsciente, mas veja só por que eu fui fazer o mestrado em antropologia filosófica, que é na área da filosofia. Porque eu tive que voltar na minha história. Eu disse, e agora o que eu quero fazer? Porque na época que eu terminei a teologia bíblica, eu fui trabalhar na universidade onde eu já tinha começado a fazer a teologia, que era a Universidade da PUC de Porto Alegre. E ali eu tive que voltar na minha história e dizer, mas o que eu quero fazer? Porque eu queria quase que entrar, sempre me chamou muito a atenção a área da psicologia, e eu disse, veio a tentação de entrar na área da psicologia. Mas eu disse, não, agora enfrentar, eu disse, eu vou ver o que eu quero fazer. Então, vejam só, olha o que eu entendi. Para vocês entenderem se depois é consciente, aqui é consciente, mas de uma força interna. Eu fui compreendendo dessa forma, eu disse assim, eu tinha uma coisa que era exatamente aquilo que a gente acredita, que tem fé. Eu fui fazer então um estudo nisso
E eu comecei a analisar com a medicina. Por exemplo, você está no hospital, vem um médico e diz assim, olha, teu problema, você tem que tomar a medicação uma vez por dia, ou 2 vezes por dia, ou 3 vezes por ano, não sei. Aqui tem várias formas. E eu disse, nós temos alguma coisa no sentido religioso que é muito, muito importante. É uma medicação potente. Só que eu comecei a pensar assim, a gente distribui. É como se entregasse medicação para todos e cada um diz, eu tomo dessa forma, mas não tem ninguém que ajude a dizer como você tem que tomar isso aqui. E eu voltei, então disse, não, mas então eu tenho que voltar para a área da antropologia. Por quê? Você teve também um professor que foi um dos melhores para mim. Quando ele me deu antropologia, para mim foi uma coisa muito interessante. Ele, quando ele refletia assim e pensava, podia ter certeza que saía coisa boa. Não, e esse dá para citar porque ele está vivo ainda. Pergentino Stefano Pivato. Dois doutorados na Sorbonne de Paris. E, enfim, é um fenômeno. É fora de todos os limites daquilo que, a pessoa humana e conhecedor da filosofia. Ele dizia assim, olha, esse autor pensa assim, eu penso assim. É fantástico. Fantástico. Então, e ali ele é um sacerdote, mas que faz toda a reflexão dele está voltada à filosofia, à compreensão do ser humano. Então, isso para mim me chamou muito a atenção. Eu disse, vou voltar lá, sabendo que eu ia enfrentar uma pedreira dura, porque aonde depois eu fui estudar, o autor que eu estudei você sabe que é uma pedreira dura de enfrentar, mas que é algo maravilhoso. E daí eu, de fato, fui para a antropologia aqui até dá para citar quando vem essas coisas, porque os livros de antropologia filosófica são 2 volumes básicos que em qualquer lugar do mundo quem vai estudar antropologia filosófica teria que passar por esses livros, porque eles são de uma amplitude maravilhosa. Henrique Carlos de Lima Vaz. Esse é o autor. Mas se você não é estudante, nem te anima a buscar, porque é muito difícil. É um conhecimento difícil, mas muito fecundo. Daí me ajudou muito para mim, compreensões de algumas coisas, e que fez com que hoje, de certa forma, a base também daquilo que nós compreendemos na terapia, para mim veio muito forte a partir disso, porque quando nós começamos a fazer o curso da terapia, eu disse, minha nossa, o que eu estou fazendo aqui? Que eu passei a não compreender. A primeira semana foi doida, porque eu disse, não estou compreendendo. Só que depois, de fato, começou a dizer, opa, entrando aqui, agora faz conexão, faz sentido e me dá uma base que eu não tinha. E que, para mim, foi uma das coisas que me ajudaram muito, muito, porque te dá uma... Não é só... Não, a vida não é só uma parte. A vida não é só questão emocional. A vida tem muitas coisas que a gente ou cuida, se dá conta, ou senão elas passarão despercebidas. Mas são coisas da vida, da tua vida. Se você deixa de lado, elas passarão. Quando é que eu vou me dar conta? No fim da vida? Às vezes, quanta gente que, às vezes, vive uma vida não realizada e praticamente infeliz, porque no fim da vida, em vez de ser uma coroação da nossa vida, se queixa, não consegue ver a beleza da vida, das coisas. Então E muita gente que a gente conversa e atende, né, que chega para nós dizendo assim, e que buscam também ajuda, né, graças a Deus, para se resolverem,
viverem melhor, mas que dizem assim, se eu pudesse voltar atrás, né? Faria muita coisa diferente. É claro que a gente, estando lá adiante, a gente não consegue mais regredir no tempo, mas o que a gente pode fazer é agora, fazendo tudo o que é possível, né? Também se conhecendo, resolvendo suas questões, para que tenha uma vida mais tranquila, mais em fluxo, como é o nosso slogan de trabalho. Essa questão. Mas eu antes queria, agora, eu queria ser o perguntador, porque o meu irmão também, ele, veja só, o Instituto, no fundo, foi também busca tua. Porque, eu sou religioso, eu vou pregar a palavra, vou explicar o evangelho, mas também foi uma busca tua de dizer por que passou por isso? Porque a ideia do Instituto, nós estamos dentro, mas a ideia no fundo veio mais também da tua parte. Então, como foi a tua busca de... Então, na verdade, eu entrei no seminário com 17 anos. 17 anos. E nós convivemos assim em casa mesmo, porque quando eu era criança, tu já trabalhava fora. Uhum. Trabalhava fora. E as minhas irmãs também trabalhavam fora. Vocês vinham nos fins de semana. Então, nós convivemos assim, de presença nos primeiros anos. Né? E depois, agora falando do seminário, claro que ele era seminarista. E ele vinha para casa e falava do seminário. E ele já falava coisas interessantes. Então, eu disse, olha como se aprende lá e tal. Mas nós tínhamos, claro, uma força cultural, religiosa da família. Sim. O ambiente da nossa cidade onde nós nascemos, no Paraí, cada ano teve ordenações de padres. E nós participávamos, o pai não perdeu nenhuma. Então isso aí, certo que era uma motivação para nós, para ele também entrar no seminário. Depois, claro que tudo isso a gente não contabiliza, mas ajuda. E aí, ele entrou no seminário, depois eu com 17 anos, relutando e tal, ele disse, mas eu vou estudar. A primeira motivação foi estudar, vou ver como é que é e tal. Mas logo depois senti que poderia ser esse o caminho. Aí, agora fosse contar os detalhes também, depois que quando eu entrei no seminário, você estava na filosofia? Primeiro na teologia, quando nós nos encontramos o primeiro ano, juntos, nós tivemos um momento juntos, mas depois... Eu estava no propedêutico e ele na teologia já. Depois, logo, ele saiu, entrou nessa crise de vou continuar, não vou, e eu continuei. A minha crise existencial aconteceu bastante depois da filosofia, que eu ia entrar na teologia. A teologia é um passo mais firme. Bom, se eu vou entrar na teologia, se eu vou para frente da teologia, eu vou ser padre ou não? Então, ali entrou uma crise forte, depois uma crise também em casa da família, de ajudar a família. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande nesse sentido de ajudar o pai que estava meio mal das pernas economicamente, essas coisas, sempre teve problemas. E aí, mas eu fui adiante, e depois uma outra crise forte veio antes da ordenação, porque eu queria passar para frente a ordenação, um pouco mais adiante. Então eu queria estudar, e eu queria ir fazer mestrado e doutorado antes de ser padre, que isso não acontece normalmente, mas eu firmava isso, mas inconscientemente era para passar um pouco a ordenação mais para frente, para ver se de fato era isso. Inconscientemente era essa força, não era só a questão de estudar, né? Uhum. Eu queria passar essa força lá para frente, mas depois eu fiz um estágio e me tornei padre. Como padre, eu sempre me via
não como padre paroquial. Sempre me via assim. É claro que a influência do Zezinho, por isso que hoje eu canto e tal, a influência da música, isso aí foi muito forte. Ali teria que ver as raízes inconscientes lá atrás. Eu tenho que fazer essa análise inconsciente, porque desde a vocação tem força inconsciente. Claro. A vocação, aquilo que se dizia de criança, aquilo que também a nossa família tinha de motivações religiosas, certamente foi muito... E isso ali é inconsciente, né? Então, essa análise eu tenho que fazer. Mas depois, no meu caminho de padre, também cada um tem as suas angústias. E eu tive um tempo que passei por ansiedade. Ansiedade, muitas vezes, a gente nem percebe. A gente acha que é comportamento. Eu estou inquieto hoje, ou estou angustiado, ou tenho essa preocupação permanente. Eu tinha preocupação em relação ao futuro, em relação à velhice. Eu tinha preocupação em relação à solidão, abandono. Depois fui percebendo que na terapia eu tinha síndrome do abandono por questões que aconteceram, né? E eu fui trabalhando. Mas, então, essa questão toda me ajudou a procurar o que vai me ajudar a compreender essa angústia ou essa ansiedade. O que vai me ajudar é a terapia. Mas porque ali você poderia dizer, eu sou padre, sou religioso, tenho fé, acredito, rezo, mas não está me... Sim, porque eu ia compreendendo que não era só a fé que resolve tudo. Eu sempre compreendi isso e sempre gostei de estudar o ser humano na perspectiva da felicidade. Tanto é que os meus escritos são em relação à felicidade. Que é a vida em fluxo, né? Então, nesse sentido, eu fui buscando... num primeiro momento, eu busquei a compreensão terapêutica a partir do inconsciente naquilo que se chamava de hipnose. E hoje tem muitos hipnoterapeutas e tal, mas... eu fui buscando isso porque era a questão inconsciente. Bom, conscientemente a gente é inteligente. né? Esses tempos aí saiu de novo o padre Fábio de Mello, que ele estava deprimido, né? Ele manifestou. Bom, inteligência ele tem, inteligência racional, só que emocionalmente é outra coisa. É outro caminho. Né? Então essa que é a questão. A questão da depressão, a pessoa mais inteligente pode, racionalmente, ela sabe, ela teria que fazer isso, mas só que inconscientemente aquela força interna, aquele motor do caminhão, ele precisa de outra dirigibilidade e outra compreensão. Então, a partir dali que eu fui buscar também esse conhecimento da hipnose a partir de cursos, que fizemos curso, fui para o Rio de Janeiro e outros lugares e tal, e apareceu esse professor Roberto Baglini, que depois disse: Rosângela, você deveria fazer antes esse curso. E a partir desse curso, que aí veio, a Rosângela foi, depois nós trouxemos o professor conosco, ficou 3 anos, 3 anos entre formação e formação continuada, dá para dizer. Formação continuada, porque o primeiro momento foi a formação das disciplinas, do conteúdo, da mente e tudo mais, que aqui dá muita conversa, e depois a partir disso o Edson especialmente acompanha todas as terapias que ele fez, e era 7, 8 pessoas por dia atendendo, compreendendo, fazendo análise. Então, com o conhecimento que também você tinha, abriu. E hoje, certamente, aqui no Instituto Terapêutico, quem atende mais é o Edson, que está mais dedicado nisso. A Rosângela atende e, em parte, trabalha no nosso projeto. E eu ajudo aqui e também quero divulgar esse conhecimento, para que ele chegue para muita gente e que as pessoas possam também compreender esse conhecimento com a estruturação, com o tempo vai ter curso sobre isso e tudo mais, porque é um conhecimento fantástico, que ajuda de fato, vocês perceberam já hoje,
por aquilo que trazemos aqui, que de fato é um caminho de cura profunda dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E a partir disso, então, esse é um pouco o itinerário que fez com que nós chegássemos até aqui com o Instituto. Agora, o Edson se concentra mais na terapia, atende muitas pessoas, se quisesse todo dia e em todo o tempo. Só que também a pessoa não tem força, não aguenta. Ele precisa também tempo de respirar, tempo de voltar à leitura, tempo de voltar, né? Deixar acalmar, tu atende as pessoas e depois volta à tua vida, porque isso também é energia, é força, é análise, né? Mas eu acho que hoje nós já estamos no fim desse podcast aqui, porque afinal já foi uma boa conversa. Eu quero te pedir de novo. Se você não deu joinha no vídeo ainda, dá o joinha no vídeo. Depois, aqui embaixo está escrito inscrever-se. Inscrever-se no canal. É só clicar. Não custa nada. É gratuito. Não custa nada. Clica aí e você se inscreve no canal. Aí você vai receber as próximas conversas que nós temos aqui. E também você vai clicar no compartilhar. No compartilhar, manda para 20, seria pouco. Na verdade, seria pouco. Teria que mandar 10 grupos do WhatsApp, vai pegar bastante gente aí e manda também individualmente. Diga, olha aqui que interessante. Se você conhece uma pessoa lá, uma pessoa ansiosa, uma pessoa está sempre com problema, é médico, é isso, é aquilo, manda para ela. Aqui já vai abrir um pouco para que ela não fique dizendo, não, só eu sou doente. Não, vá te compreendendo, vá compreendendo a tua vida, que você vai ver que a vida pode ser muito melhor. Então, para dizer isso, eu acho que nós vamos ter que ir fechando, porque a ideia desse conteúdo é 1h30 de conversa de fundamento a partir da mente. Instituto Terapêutico Inconsciente. Se você assistiu tudo, você sabe o que é o inconsciente, porque o consciente, tá bom? Vamos, agora para fechar um pouco essa questão, Rosângela, retomando um pouco a vida em fluxo, eu acho que essa ideia, nós já passamos um pouco também o nosso itinerário deformativo, por que chegamos até aqui, né, na questão do Instituto, e a gente vai dando a última palavra hoje. Muito bem. 2 pontos importantes. Primeiro, nós todos somos humanos. Padre, terapeuta, empresário, todos nós somos humanos e nós podemos ir em busca para se construir, se transformar, né? Seres humanos melhores, né? Vivendo melhor. E depois que a gente... muitas pessoas ficam com receio também de buscar ajuda, porque dizem, porque eu, o que vão dizer que eu tô indo para terapia, né? Todos nós precisamos dessa ajuda, né? Todos precisariam. Sim, todos sim. precisariam. Então, absolutamente todos. Então, quando a gente pede para compartilhar também o vídeo, é porque às vezes uma pílula que vem a partir de uma palavra dita aqui pode cair um insight na vida de alguém. Então, é importante você compartilhar, especialmente com quem você sabe que está precisando, que está sofrendo. Compartilha, né? Porque isso pode ajudar. Então, é assim, acompanhe o nosso trabalho também, acompanhe o material que vai sendo divulgado aqui, que vai fazer muito bem, como já fez para mim, como já faz para tanta gente que a gente ajuda. Então, muito obrigada por ter acompanhado e permaneça acompanhando o nosso trabalho. Eu também poderia dizer assim, acredito. E hoje, no fundo, a gente está aqui porque acredita naquilo que está fazendo, naquilo que faz, e vê o quanto isso, de fato, muda algumas coisas. Muda na nossa vida e muda na vida das pessoas. Mas a mudança não é que eu tenha que mudar. Não, a mudança é interna. Por isso que, usando a ideia do inconsciente, que ele atua de forma binária,
eu percebo hoje que nós estamos muito voltados para fora. E o inconsciente seria exatamente fazer com que a gente desse o peso também para dentro. E para dentro é uma jornada, não é uma vez. Não, é como, diríamos assim, é como se alimentar todos os dias. Se eu não alimento coisas internas, se eu não busco coisas internas que me ajudem a... Por isso que a transformação seria exatamente isso, de olhar menos o externo para que a gente possa olhar o interno, porque a mente vai criando exatamente por esse movimento, esse fluxo, porque se a gente coloca o fluxo, o peso só num lado, tenha certeza, vai dar problemas, porque se a mente precisa do movimento, ela pesa só de um lado, não tem mais o outro lado, ela cria problemas. Então, eu diria assim, hoje, entendendo isso, como seria bom que a gente pudesse, de fato, fazer com que a nossa vida... Hoje tem muita coisa interessante de autoconhecimento, de experiências pessoais, de experiências concretas que nos ajudam e que a gente precisa. Senão, a gente cria problemas, cria doenças. Quando você está doente, por exemplo, um pensamento doente cria pessoas doentes. Então, eu, de certa forma, agradeço muito. Para mim, veja só que também é um desafio, porque eu tenho mais a experiência de trabalhar com pessoas presenciais, e aqui irá para você que eu nem sei para onde vai, para onde está indo, mas que se chega alguma palavra e sabendo que as palavras de fato têm força, peso, têm força, só que nós hoje multiplicamos tanto as palavras que perdem o sentido. Então, que cada um possa em si dar-se atenção, observar o que se passa, não desrespeitar o que se passa dentro de cada um, porque é ali onde se dá o caminho de ligar o inconsciente com o consciente, criando consciência. Nós agradecemos a você que esteve conosco até agora. Se você assistiu todo esse podcast, muito obrigado. Nós queremos ajudar você e outras pessoas a ter a vida em fluxo. Voltaremos com outros temas em outros momentos. Um abraço.